Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso podcast. Produção da Mercado e Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que a gente conta histórias do mercado. Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo, e aqui, ó, do meu ladinho, eu tenho a Ana Freitas, nossa editora executiva. Tudo bem, Ayana? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente em mais uma edição do Bora Varejar. Gustavo e a todos que nos acompanham. Como disse o Gustavo aí, somos a plataforma mais relevante quando se fala de cobertura de varejo e consumo no Brasil e no mundo. Então, acesse o nosso conteúdo diário, quentinho, a todo momento ali no portal mercadoeconsumo.com.br, e o Bora Varejar você acessa no YouTube, no seu agregador de podcasts preferido, e também tem sites, destaques, enfim, tudo que a gente tem ali de tema, você tem retratos, registros desses temas nas nossas redes sociais. Então, vamos dar aquele recadinho, Gustavo, que a gente sempre dá para quem acompanha aqui o Bora Varejar, quais são as tarefinhas aí que a gente faz para ajudar o canal e ajudar a compartilhar esse conteúdo todo que é tão interessante sempre? É aquela história de sempre, né? Deixa o seu like, dedo no like, né? Clique no sininho, né? Compartilhe esse conteúdo. Quanto mais você compartilhar, enquanto mais gente chegar, melhor para nós e para as pessoas que vão consumir esse belo conteúdo do Bora Varejar, né? Pessoal, hoje a gente vai trazer um case muito legal. Aqui a gente vai, bora varejar, a gente fala, obviamente, de varejo, fala de muita coisa aqui, mas óbvio que a gente fala de varejo. E a gente vai trazer um case de varejo muito legal hoje. Por isso, a gente recebe aqui o Eduardo Córdova, CEO e sócio fundador do Market for You. Tudo bem, Eduardo? Prazerzaço em receber você aqui no Bora Varejar. Olá, Gustavo. Olá, Ayana. Olá, todos os telespectadores, quem está ouvindo, quem está nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, compartilhando essa história que tanto nos orgulha. Tenho certeza que aqui vou poder contar um pouco dos bastidores de como o Market for You hoje impacta a vida de milhões e milhões de consumidores, revolucionando o varejo, que é o principal tema do Bora Varejar. Já que você deu a deixa aí, Eduardo, eu já vou começar do começo, né? Conta pra gente a sua história, a história do Market for You, como que surgiu essa ideia, quando surgiu, onde surgiu, foi olhando para alguma coisa. Legal essa pergunta, Gustavo, porque geralmente as pessoas olham e conhecem, entendem o que é o Market for You hoje, né? O Market for You hoje é, pelo segundo ano, a maior microfranquia do Brasil, são 2.347 lojas em 160 cidades, hoje estão atendendo mais de 2 milhões de consumidores diretamente, e muita gente acha que nasceu assim, muitos empreendedores me procuram, falam, pô, me dá umas dicas, e quando eu conto o início dessa história, fica muito claro que o Market for You é uma consequência de uma dedicação, uma disciplina, um time incansável. O Market for You nasceu de muitos fracassos. Eu empreendo desde 2007, então sempre tem que fazer essa conta, já são praticamente 18 anos Quase 20. empreendendo, quase 20 anos empreendendo, e eu tive muitos fracassos na minha vida empreendedora, mas se eu começar a contar, vou falar alguns, por exemplo, eu tive açougue, que durou um ano, quebrou o açougue, eu tive café em shopping, não deu certo, roupa infantil não deu certo, academia eu tive não deu certo, eu tive vários negócios que serviram como aprendizado para eu chegar no Market for You. Às vezes, muitos empreendedores fracassam e pensam, empreender não é para mim. Essa não é a minha história. Minha história é uma história de resiliência, foi praticamente uma travessia do deserto, e o que eu nunca fiz foi desistir. Eu sempre continuei, meu sonho, meu propósito era construir uma empresa de relevância nacional, de relevância, na verdade, na América Latina, e hoje, depois eu vou poder contar um pouco, a gente está iniciando uma operação do Market for You nos Estados Unidos, então muito feliz de ter continuado diante de tantos fracassos, mas o Market for You é um pouco um mosaico, um quebra-cabeça de tudo que eu fiz nessa jornada empreendedora. Então eu tive rede de pós de combustíveis, com loja de conveniência, eu tive franqueadora de vending machine, eu tive empresa de logística, eu tive agência de marketing, empresa de tecnologia, e juntando um pouco disso tudo em cima de uma dor do consumidor, que era, no fundo, a gente tinha umas vending machines dentro de condomínios, não faturavam bem, a vending machine era muito cara, entendemos que, poxa, mas dentro do condomínio, será que não dá para tirar a vending machine e colocar só as geladeiras? E foi isso que a gente fez.
perguntamos ali para alguns amigos, todo mundo achava que a gente era louco, né? O mercado honesto dentro do Brasil, isso vai funcionar. Mas a gente não tinha muito plano B, as vending machines não estavam indo bem e faturou demais, faturou 7 vezes mais que uma vending machine no primeiro mês, com menos custo. Assim nasceu o Market for You antes da pandemia. Dia Eu ia 12 falar, a gente está de falando de que ano, 2020. Eduardo? 12 de fevereiro de 2020, inaugurou a primeira loja e com Nossa, muito orgulho, ela está lá até hoje, ela só cresceu o faturamento ao longo desses 5 anos, e aí veio a pandemia, e as pessoas perguntam, na segunda pergunta, por que a gente virou franquia? Porque veio a pandemia, 45 dias depois, final de março, a pandemia estava presente, se tornando ali um tema dentro do Brasil, e muitos empreendedores de outras regiões procuraram, falaram, pô, eu queria ter na minha cidade. E como eu já tinha sido franqueado de várias bandeiras, Ipiranga, BR, MPM, e tinha sido franqueador pela Bike Station, eu falei, pô, esse é o modelo, então por isso que nesse Jobs fala, né, depois olha para trás, fica fácil ligar os pontos. Então, ligando esses pontos, a gente teve a ideia, junto com o meu sócio, junto com o nosso time, esse modelo dá para franquear. E foi o que a gente fez, lançou a franquia e veio crescendo. Esse ano a gente cresce 80% em relação ao ano passado. Então, a gente vem crescendo todos os meses, duplo dígito, vem crescendo de forma muito grande, mas muito estruturada, e também algo que, para mim, eu sempre trago para todo mundo, que é muito fácil prosperar em terreno fértil. Nós temos um terreno fértil, alinhado com toda a demanda, ou seja, o consumidor cada vez mais tecnológico, mais valorizando comodidade, valorizando o seu tempo, os prédios cada vez mais verticalizados, mais altos, questão de segurança, questão de infraestrutura cada vez maior dentro das cidades. A gente tem, por exemplo, nos últimos 25 anos, dobrou o número de pessoas que moram em condomínios, consumo crescente, vários fatores, várias pessoas procurando uma transição de carreira, buscando uma oportunidade de investimento seguro, que é o que o modelo de franquias honesto oferece. Então, vários pilares e fatores, tanto internos quanto internos, né, esse preparo, ou seja, toda essa experiência de 20 anos empreendedora, e externos, todo modelo de que a sociedade vem se desenhando, tecnologia crescente, potencializaram muito o crescimento do Market for You. Eduardo, a gente chegou a conversar, você falou aí do começo, né, da Market for You, que foi ali 2020, enfim, pré-pandemia, e vocês já começaram e já tiveram que se reinventar, né, basicamente ali. E eu lembro que quando a gente falou, naquela época, eu também no começo aqui da minha jornada na Mercado e Consumo, vindo de outras redações, era um modelo ainda em estudo, né, era aquela coisa, como você falou, será que isso vai pegar? No Brasil tem a ver esse tipo de formato? E tudo mais. E de lá para cá, a gente viu vários players entrando nesse mercado, aqui no Brasil mesmo, né? E alguns ficaram, como vocês, né? Estabelecendo aí um modelo que fazia mais sentido, franquias, no caso de vocês. Outros foram tirando o pé, outros, enfim, saíram do mercado, ou não ampliaram tanto. Aliás, tivemos uma onda também de grandes redes de supermercado investindo em mercadinhos também de condomínio, e algumas já pararam de fazer isso também, não encontraram talvez ali um modelo tão saudável. Por que vocês optaram pelo modelo de franquia, especificamente, para escalar? E por que você acha que foi isso que fez vocês darem certo, enfim, continuarem aí crescendo o negócio nesse tempo? São várias respostas, acho que várias questões. A primeira é que tinha quando a gente conversou a primeira vez, e fazem já mais de 3 anos, ainda a gente vivia no momento da pandemia, então tinha-se uma dúvida muito grande, né? O quanto que esse modelo é dependente da pandemia, ou seja, distanciamento social, home office, medo de ir até o supermercado, e o quanto de fato ele se prova num mundo normal, que é o que a gente vive hoje, que a pandemia já é questão de já faz parte do nosso passado. Essa era uma preocupação que tínhamos e foi superada. Então, o nosso propósito de valor, que nasceu em 2020 para ser comodidade, durante ali 21, 22, 23, foi transformado um pouco para segurança, voltou a ser comodidade, e o modelo se provou faturamento não só, olha aqui, não só faturamento por lojas novas. Para nós é muito importante faturamento crescente nas lojas antigas. Então, como eu falei, aquela loja que inaugurou faturando 15 mil lá em 2020, fatura 22 mil reais hoje em 2025. Então, ela vem crescendo o faturamento. E isso chamou a atenção de muita gente. Então, o Carrefour, por exemplo, e grandes outros varejistas entraram nesse modelo, entraram diversos outros operadores, ninguém sabia ainda muito qual que era o faturamento, o retorno, e teve muita gente que olhou e simplificou. Eu digo que é algo muito importante na vida do empreendedor e que me deu sucesso, onde eu tive sucesso e eu fracassei quando eu não tive essa atitude, é nunca subestimar o desafio.
Quando a gente subestima o desafio, a gente provavelmente tem um grande risco de não ter sucesso. Então, no nosso caso, a gente montou e por que franquia, né? E essa foi uma das perguntas que você fez, porque a gente não subestimou o desafio. A gente sabia o quanto de investimento seria necessário para construir um modelo de negócio sustentável. A gente investiu milhões e milhões em câmeras para conseguir ter segurança desses ambientes, investiu milhões em tecnologia de trava, de segurança, porque a gente sabe que a maioria das pessoas são honestas, mas tem uma pessoa no condomínio que vai lá e faz um furto muito relevante para aquela operação, que é uma operação de um faturamento muito menor do que um supermercado tradicional. A gente não tem um funcionário lá para estar monitorando. Então, o que deu a razão de nós avançarmos na frente de franquia e que também permitiu o nosso sucesso foi a necessidade de capital intensivo, ou seja, hoje o Market for You, a gente conta com 4 centros de distribuição, a gente tem centros de 2, 3 em São Paulo, tem um em Curitiba, a gente tem uma estrutura de marcenaria, de produção de serralheria, a gente fabrica container, a gente tem vidraçaria, ou seja, é muito investimento. A gente é uma empresa hoje com 270 colaboradores, a gente está colocando SAP, está negociando com Salesforce. Hoje os investimentos na área de tecnologia, eu estou aqui até no nosso andar, a gente tem 2 andares aqui nesse prédio aqui em Curitiba, esse andar aqui fica praticamente só o time de tecnologia. Ou seja, investimentos nossos em inteligência artificial, em visão computacional, em dados, sempre, desde o início, nosso investimento sempre foi alto, a gente nunca foi uma empresa, eu digo uma startup que estava começando ali com MVP, a gente já começou de forma estruturada, como eu estava procurando essa oportunidade pela minha vida inteira, desde que eu comecei a empreender lá em 2007, quando eu vi que o Market for You ia me dar essa chance, eu vendi diversos negócios meus e investi todo o meu capital dentro da companhia. Então eu falei, pô, eu não posso perder essa oportunidade de fazer algo grande, e com isso a gente montou um time, a gente já começou com 50 pessoas, a empresa no dia 1 já tinha 50 pessoas trabalhando, a gente tem time de arquitetura, a gente tem time jurídico, a gente tem time contábil, então isso só era possível sustentar isso com uma operação muito grande. Nossa operação nunca poderia ser pequena. A gente hoje é uma empresa que comercializa mais de 40 franquias todos os meses, nesses últimos 6 meses praticamente. Isso é um número muito superior a uma rede de franquias tradicional. A gente cresce o faturamento muito e isso viabiliza os custos que envolvem a nossa operação. E aí fica muito claro, por exemplo, um supermercado grande que fatura numa loja 5 a 10 milhões, quando ele vai administrar um mercado em condomínio que fatura em média 15, 20 mil reais, até 50, 100 mil reais, é uma estrutura de custo que não suporta para uma empresa grande. Uma startup muito pequena, quando ela vai começar a operacionalizar um mercado autônomo, que também envolve um custo, você tem que ter monitoramento, você tem que ter marketing, você tem que ter logística, você tem que ter centro de distribuição, você tem que ter negociações com a indústria. O ecossistema hoje do Market for You, eu gosto de falar isso porque às vezes a pessoa pensa que é um mercadinho, e é muito legal, porque eu converso com muita gente, todo mundo, até na NRF, eu já fui alguns anos, inclusive com a Gouveia, que é do grupo do mercado de consumo, muita gente lá vê, eu uso uma jaqueta verde, nossa, eu já comprei no Market for You, mercadinho, as pessoas pensam que a estrutura, ela é pequena, mas por trás ela é muito robusta, então hoje se relaciona com muita estratégia com os síndicos, que são os decisores de quem que é o mercado que eles vão oferecer para o condomínio deles, a gente relaciona com RHs, ou seja, com facilities de empresas que vão escolher quem que é o mercadinho que vai ser a solução de comodidade para a sua comunidade, a gente se relaciona com franqueados, hoje a gente tem pelo 2º ano, depois já falar, o Selo de Excelência da BF, que é uma chancela mais alta, até inclusive essa semana é premiação em São Paulo, só 200 franqueadoras em média conseguem todos os anos o Selo de Excelência, ou seja, das mais de 2.000 franqueadoras da BF, é super rigoroso o processo de seleção, mas significa que a gente está dando um suporte à altura da expectativa da nossa rede. A gente tem os nossos colaboradores que no final do dia eles têm que estar muito motivados na empresa, começa e sempre são pessoas que fazem a diferença. A gente tem a indústria, que é um stakeholder super estratégico, porque no final do dia eu tenho que ter um melhor produto disponível num preço mais competitivo, num preço justo para o meu consumidor, e o sucesso do Market foi sempre muito entregar valor para cada um desses players, ou seja, o consumidor ter um mix ok, ter um preço competitivo na ponta, a indústria ter também dados, se a gente vende no aplicativo, vende no totem, o cliente coloca o CPF, a gente consegue ter inteligência para fazer as melhores ofertas para cada cliente, o síndico ter a certeza que tem uma empresa idônea, séria, para optar entre todas essas que existem no mercado, e por isso eu julgo que muitas empresas não tiveram sucesso, porque o desafio não é tão simples, ele é complexo,
e nós tivemos muita felicidade de entender essa complexidade já no início e fazer os investimentos necessários para que a empresa pudesse oferecer uma solução não só de comodidade, mas de confiança para o síndico, para o consumidor. Eduardo, você chegou numa outra resposta a comentar que alguns, sei lá, amigos, conhecidos falaram, mas você vai fazer isso aqui no Brasil, né? Então, eu queria abordar um pouco mais sobre isso. Assim, primeiro, se teve inspiração em algum lugar, apesar de você olhar para trás e ser praticamente a somatória de vários lugares por onde você passou, né? Mas se teve a inspiração de algum lugar que você tenha visto algo semelhante e trouxe para cá. E eu vou perguntar como seus amigos conhecidos, como é que foi para você, tipo, acreditar na honestidade, né, do brasileiro? Porque, assim, eu confesso, quando começou, Gustavo, falei assim, isso aqui no Brasil não vai dar certo. Eu acho que é bem importante essas duas questões. A primeira, que não existia, tanto que eu estou estruturando agora a operação nos Estados Unidos, não existe nos Estados Unidos esse modelo de negócio. Então, as pessoas pensam às vezes, o Brasil, tem muita coisa que sai do Brasil e dá certo em outros lugares do mundo. Eu fui conhecer em 2022, eu fui para a China, fiquei 15 dias lá e não é um modelo igual ao nosso. Lá são as vending machines, são no Japão muita vending machine, são as geladeiras autônomas, mas o nosso modelo de um mercado completo, eu não vi até hoje, nem antes, nem hoje, em outros países. Tem umas operações, às vezes, de brasileiros começando em Miami ou empresinhas muito pequenas que provavelmente se inspiraram até no nosso case aqui. A gente usa como slogan, né, a maior rede de mercados autônomos da América Latina, mas a gente não conhece nenhuma no mundo que tenha um modelo com um mix de produtos que a gente oferece. Por exemplo, na China, a gente vai pegar as geladeiras autônomas, tem em média 60 itens, SKUs, né, variedades de produtos. O nosso tem em média 500 SKUs. Então, um mercado completo, não conheço nenhum lugar hoje do mundo que tenha uma solução como a gente constrói aqui. Isso para nós é um desafio de como que a gente consegue levar o Market for You, e até quando a gente já fez o nome, né, Market for You, não foi coincidência, foi um nome pensando numa empresa global. E aí hoje a gente olha para México, olha para Miami, olha para os Estados Unidos com muita vontade de levar essa história para frente. A segunda pergunta tua, que eu acho que é bem importante, vem muito naquilo que eu falei, não subestimar. Muita gente falou, pô, você é um louco de fazer, e muita gente subestimou o risco do furto. E essa foi a maior vulnerabilidade, o que fez praticamente 90%. E eu sempre, como eu venho do ramo de posto de combustível, tem uma frase que a gente sempre fala no ramo de posto de combustível, que tem uma guerra de preço, o preço é muito fator decisivo para o cliente consumir. Sempre falo, numa guerra não tem vencedor, numa guerra tem sobrevivente. Então eu não olho para os concorrentes nossos querendo que eles morram. Pelo contrário, uma preocupação era, pô, se todo mundo for mal, no futuro o síndico não vai querer um mercado, vai falar, pô, isso aqui dá muita dor de cabeça. Então eu sempre tive um diálogo muito aberto, inclusive a gente vai fazer agora, esse mês ou mês que vem, um evento na nossa sede em São Paulo, que a gente tem um escritório ali na Zona Sul, com 1.800 metros quadrados, a gente vai fazer um evento para o segmento de mercado autônomo, trazendo, acho que já tem 40 concorrentes confirmados, que vão lá para a gente trocar ideias, fazer um benchmark, boas práticas, o que um está fazendo, o outro está fazendo. Mas o que fez 90% dos concorrentes nossos quebrarem foi o furto. Então, ou seja, aqueles amigos meus tinham razão quando eles falaram, você pode confiar, porque não é que tem num condomínio com 300 apartamentos, tem 200 apartamentos que vão furtar, tem 2 apartamentos que vão furtar, só que esse 2 é o cara que vai furtar no mercado, ele vai jogar o lixo na rua, ele é uma pessoa que não tem, às vezes, uma consciência coletiva, um nível de consciência, de maturidade para conviver numa sociedade, e o que fez o Market ter sucesso foi prever isso e não subestimar esse desafio. Então, o maior investimento da história da companhia ao longo desses 5 anos foi em cima de segurança. A gente tem hoje uma central controladora que trava as geladeiras, trava as gôndolas, o cliente destrava o aplicativo, ele tem um cadastro que ele faz, a gente tem visão computacional que acompanha a jornada desse consumidor dentro da loja, gera gatilhos de acordo com o comportamento suspeito, vai para um time humano que depois, se tiver um gatilho acima de 3, com risco de furto acima de 60%, vai olhar essas imagens, vai travar esse usuário, vai comunicar ao condomínio. A gente, na verdade, eu ouvindo isso e não subestimando, eu acho que esse foi que eu digo muitas vezes, quem olha às vezes lá as gôndolas e as geladeiras, pensar isso é fácil de fazer, sem a tecnologia de controle de pagamento que hoje fatalmente faz grande parte das empresas saindo do segmento, e hoje eu só vejo o Market for You usando essa tecnologia. Hoje
todo dia a gente recebe vários concorrentes nos buscando para fazer uma venda da sua companhia, falando, poxa, não estou tendo sucesso, quero vender minha empresa, o Marketplace tem interesse, e eu posso afirmar, e eu falo isso para eles, eu falo, olha, enquanto vocês não controlarem o pagamento, o acesso à mercadoria, é questão de vulnerabilidade. Se uma pessoa pode descer lá e pegar um produto, inevitavelmente, num condomínio com 500 pessoas, toda gente está se mudando, pega ali uma criança, pega ali uma pessoa por má índole mesmo, ou em dificuldade financeira, enfim, não importa o motivo. Se você deixar na rua o teu carro aberto com a chave dentro, alguém vai passar e vai pegar o teu carro. O que a gente faz? A gente tranca o carro. Então, o Marshall teve sucesso, hoje a gente tem um índice, que eu fico muito feliz, recebi hoje esse relatório, 2,2% hoje é o índice nosso de furto na nossa rede. Tenho certeza que muitos franqueados vai ouvir o podcast e vai confirmar essa informação, porque se hoje nós somos uma rede com mais de 600 franqueados, com mais de 2.300 lojas, falasse que não fosse franqueado, já iria na rede social e falaria, hoje a gente tem um índice, vários franqueados com índices abaixo de 1% de furto, mas não porque eles estão no condomínio que só tem gente honesta. Eles estão no condomínio normal, que 99% das pessoas são honestas. Mas esse 1% que tem má intenção, ele não tem acesso. Ou se ele faz uma vez, comete uma vez o furto, ele não consegue ser reincidente, porque ele está bloqueado pelo nosso sistema. Então, respondendo a tua pergunta, Gustavo, que eu, escutando meus amigos, escutando meu pai, inclusive, que falou na época, você não tem? Eu falei, não, pai, nosso negócio é um mercado honesto, porque o cliente tem a opção de não pagar. Mas se ele não pagar, a gente vai saber quem não pagou, vai cobrar esse usuário e ele vai estar bloqueado de acessar aquela unidade. Então, assim, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 60 mil novos usuários todos os meses no Market for You, novos consumidores. 90% dos furtos identificados no mês são desses novos usuários. Ou seja, a pessoa baixou o aplicativo, ela viu lá, vou pegar o produto, não pagou, a gente identifica esse cara, bloqueia esse cara. Então, a gente conseguiu ter uma também educação para o consumidor, mostrando que é um mercado honesto, mas quem não pagar vai ser identificado. O problema é quando você não identifica e não está pagando, que daí todo incêndio começa com uma faísca. Esse cara furta uma vez, furta outra, de repente inviabiliza o modelo de negócio. Quer dizer, no fim das contas, você ouviu muito bem os seus amigos e se preparou para o que estava para vir. Eu já percebi que a Iana quer fazer uma pergunta aqui, mas a gente vai tomar uma aguinha, tá? Então a gente vai ter um intervalinho rápido e na sequência eu volto com a pergunta da Iana. Até já! Voltamos para mais esse episódio do Bora Varejar, o nosso podcast aqui da Mercado Consumo. Não se esqueça, hein, a Iana, eu vou passar para a Iana fazer uma pergunta, mas a Iana sempre fala, Gustavo, o que o pessoal tem que fazer? Deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar esse conteúdo. Agora, voltando para a nossa conversa com o Eduardo do Market for You, passo a bola para a Iana, que estava com uma pergunta engatilhada para ele. Eduardo, antes da gente ir para o intervalo, você estava falando muito de tecnologia, né? E como vocês começaram, isso me chamou bastante atenção, como vocês começaram já muito parrudos em termos de estrutura, pensando, o desafio é grande, vamos ter que investir bastante para começar direitinho, né? Eu queria te perguntar, ao longo desse tempo, muita coisa mudou, né? Você falou de pagamento, por exemplo, a gente teve o Pix, que caiu no gosto de todo mundo aí, é usado muito hoje pelas pessoas. E aí você falou, por exemplo, das geladeiras que são travadas ali, né? O que não tinha no começo, se é que tem isso, né? E o que tem hoje que vocês foram aprendendo no decorrer dessa jornada, em termos de tecnologia? Praticamente mudou a empresa inteira, Ariana. Eu mudei como empreendedor, como líder, me transformei. Eu tinha uma questão que era muitas vezes fazer as coisas pensando em mim. No Market for You eu aprendi muito mais a resolver o problema dos outros, a ouvir os outros. E isso é fundamental para quem tem uma rede ou quem quer ter uma rede de franquias. Você não vai ter sucesso, você não vai poder dizer para o seu franqueado fazer, você tem que inspirar ele a fazer. Então eu me tornei, com certeza, um líder muito melhor. Eu digo que a empresa mudou inteira, a cultura da empresa mudou completamente, soluções praticamente a gente usa hoje, nada existiu, assim, existia coisas, elas evoluíram ou nasceram. A gente tinha então a trava, que era uma coisa ali nas geladeiras, a gente avançou para travar hoje as gôndolas também, então com vidro, a gente hoje praticamente trava os equipamentos todos. A tecnologia nossa de visão computacional foi evoluindo muito ao longo dos anos, e a gente lançou, fazem agora 6 meses, uma tecnologia super bacana, que é para precificação também. A gente tinha um desafio, né? O franqueado
varejo não é simples, a gente fala aqui sobre varejo é complexo no Brasil, varejo, a gente tem a questão logística, tem a questão de mix de produto, questão de precificação, de jornada do usuário, infinidade de possibilidades. O varejo tem uma frase do presidente da Walmart que fala que tudo que acontecer no mundo passa pelo varejo. E a gente não tinha uma inteligência de precificação. Às vezes o franqueado pegava um produto e dobrava o preço. Pegava lá uma Coca-Cola, custa R$8 hoje, vendia por 16, o que fazia ela ficar muito cara. E pegava uma água que custa R$1, vendia por 2, o que fazia ela ficar barata. E a gente tentou muitas vezes ali ensinar, educar, fazer ali um education, como precificar cada SKU, isso sempre é muito complexo, tem cursos, MBAs de precificação, a precificação, né, já falando sobre isso que está falando para varejista, já fica uma dica, precificação, você pode precificar pelo teu custo, ou seja, custou 1, vou colocar uma margem, um markup de 100%, vou vender por 2, você pode precificar pelo seu concorrente, ou seja, olhar qual que é o preço praticado, McDonald's, vou botar um hambúrguer, qual é o preço do Bob's, qual é o preço do Burger King, então eu posso fazer um estudo de mercado, precificar, ou eu posso precificar como as marcas de luxo, pelo valor que o cliente está disposto a pagar por aquele produto, ou seja, uma Chanel, o cliente está disposto a pagar 50 mil por uma Chanel, e não importa se ela custa R$1.000 fabricar ou 2.000, uma Ferrari, um artigo de luxo, geralmente ele precifica não pelo concorrente, não pelo custo, ele precifica pelo máximo que o cliente está disposto a pagar por aquele item. Então, para nós era muito desafiador. Hoje a gente tem mais ou menos 67 mil produtos diferentes, SKUs, que rodam aí por mês no nosso sistema. Então, a gente tem uma clusterização muito importante. No Nordeste a gente fala sempre que cada condomínio é como se fosse uma impressão digital. A loja é diferente da loja do vizinho, de acordo com se tem criança, não tem criança, tem lugar que vende leite sem zero lactose, lugar leite vegetal, e como precificar 67 mil itens, entender precificar. A gente investiu ao longo dos últimos 2 anos, não só agora, faz uns 5 meses, uma tecnologia com inteligência artificial para precificar. Ela pega e leva em consideração o custo que o franqueado pagou naquele item, o preço dos 6 mercados, a gente tem todos os dias o preço do varejo inteiro do Brasil, mais de 62 mil supermercados, a gente coleta os preços através de uma parceira, uma empresa de tecnologia, e a gente precifica de acordo com as 6 lojas mais perto daquele consumidor e disponibilidade de pagar por aquele produto, ou seja, uma Coca-Cola ou uma Heineken está tendo muito churn, o cliente está colocando no carrinho e está retirando, opa, então a margem aqui tem que ser calibrada. Então, com isso, hoje a precificação nossa, ela acontece de forma online, todos os dias, em todas as lojas, com muita inteligência, o que fez aumentar a nossa margem, aumentar nosso faturamento, aumentar a margem do nosso franqueado e reduzir a reclamação do consumidor por preço, porque a gente está conseguindo ser mais assertivo no que colocar a margem em cada um. Então, isso é um dos itens, né? Mas se você pegar os projetos arquitetônicos nossos, mudaram. Na pandemia, simplesmente, a gente colocava gôndolas de metal, porque era mais rápido. Hoje a gente faz marcenaria customizada com o ambiente. A gente não tinha prática muito de instalar containers. Hoje a gente tem instalado containers em todas as regiões do país. Nós tínhamos um time muito de teste, então a gente não tinha muita resposta, a gente tinha que testar, tinha muito mais perguntas e respostas. Hoje a gente já tem uma base de mais de 35 milhões de transações, então a gente começa hoje a ter muito mais segurança de definir qual que é o melhor local, qual que é o perfil do condomínio, qual promoção fazer para cada usuário, qual mix de produto, qualidade das lojas. Hoje o principal pauta dentro da companhia, o principal desafio nosso é qualidade, como a gente consegue garantir em cada uma das 2.350 lojas que vai estar lá o produto, que o Gustavo vai descer lá, vai ter certeza que vai encontrar o produto dele. Isso, pô, é muito legal. Eu estava agora, como eu falei, em Miami, com um escritório lá de jurídico para estruturar nossa operação lá, e ele falou, pô, eu conheço o Mark Shore, inclusive quando eu estou no Brasil, eu escolho o condomínio que eu vou ficar, porque lá tem Mark Shore na garagem, então eu estaciono meu carro, já pego ali um Airbnb, água, suco, ali um Cup Noodles e vou para o meu apartamento. Então a gente sabe hoje a força que tem a solução nossa, então a preocupação é como a gente garante um nível de serviço em todas as lojas para ter a melhor experiência para cada consumidor. Isso tem tido um grande investimento. Claro, acho que uma pauta super importante hoje é a inteligência artificial para orquestrar todos esses dados, para usar todas as informações para tomar melhores decisões, mas tudo isso são soluções que não eram nem possíveis no passado. Eu não discutia em 2020 como que a gente ia usar a inteligência artificial, eu nem sabia que existia inteligência artificial em 3, 4, 5 anos. E um passado que foi ontem, né? A gente não está falando de 20 anos, a gente está falando de pouquíssimos anos, mudou tanta coisa, né? Muito incrível mesmo. Mudou também comportamento de consumo, né?
o que as pessoas consomem nas lojas, ou isso varia muito ainda de acordo com região, por exemplo, que você comentou, de acordo com o estilo de condomínio? O que vocês percebem de hábito de consumidor? Cresceu muito o produto saudável, o produto fresco. Esse tem sido uma pauta bem importante nossa em como conseguir organizar essa solução para o nosso consumidor, o food service. Esse é um ponto ali, cresceu muito, não só o consumo, mas a cobrança do consumidor por ter um produto fresco, um produto saudável, e esse é um shelf life menor. Então, o nosso caso, que a gente tem o centro de distribuição, a gente recebe a mercadoria, a gente separa a mercadoria para o franqueado passa lá todos os dias, retira a mercadoria, leva para o condomínio, não tem um funcionário ali diretamente, tem sido uma questão bem discutida aqui dentro. A gente teve que incluir FLV, que são frutas, legumes, né, verduras, que nós não tínhamos no passado em algumas lojas. A gente teve que incluir pão congelado para poder atender essa demanda do consumidor. Tem crescido muito o consumo de alimentação, refeição pronta. Então, agora é que a gente falou, é um novo mundo novo todos os dias. Uma questão que a gente olha muito futuro, a gente analisa sempre a estratégia da companhia, toda reunião que a gente faz aqui é falando sobre 2030. Então, a gente sempre está olhando a longo prazo. E nós tínhamos aqui uma questão que tem crescido muito a comida pronta, a comida congelada, porque as empresas de entrega estavam crescendo, subindo muito o preço, o frete, mas essa semana saiu agora que a 99 e a Rappi vão zerar a taxa de entrega e zerar a taxa do restaurante. Então, a gente já vai ter que rever essa estratégia, ou seja, nós tínhamos uma aposta muito grande, tem inclusive reunião com grandes indústrias, porque a gente tem visto em China, Estados Unidos, que o preço do serviço tem crescido muito. O preço do motoboy aumentado muito. Inclusive teve greve mês passado do motoboy, início desse mês, acho que foi em São Paulo, e tem visto isso, tem subido o preço dos fretes. Tem visto, se o cara está subindo o preço do frete, aumentando o prazo, ficando mais caro, o cliente, onde que ele vai resolver a sua refeição? E nós somos uma grande oportunidade de colocar dentro do congelador todas essas refeições. Mas agora com uma guerra de Meituan, né, essas grandes globais pelo consumidor, isso já muda um pouco o cenário no Brasil. Então, talvez o timing dessas soluções não seja tão rápido quanto a gente estava prevendo agora. Mas o consumo muda muito. Não tem como o nosso franqueado, até mesmo a gente, saber o que vai vender. A tecnologia tem que analisar esses dados, as transações, para todos os dias poder estar sugerindo o produto certo para cada condomínio de acordo com o consumo on time naquela loja. O Eduardo, quer dizer, é um negócio que ele não pode ficar parado, né? Porque depende muito do entorno, né? Você falou dos motoboys, Delivery. dos deliveries e tal, até de FLV, imagino que, assim, dependendo do que tiver em volta daquele local, se tem supermercado, se não tem e tal, aí pode ser que para aquele local valha FLV, pode ser que não valha frutas, legumes e verduras. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre estar sempre atento a todo o entorno, né, para modificar ou não o próprio negócio, né, e também sobre uma outra coisinha. A Ana falou do consumidor, né, queria saber também de você como é que é o olhar para esse consumidor em relação à experiência dele, né? Como é que a gente tem falado muito em experiência do consumidor hoje, né? Como é que vocês conseguem fazer isso no Market for You? Quer dizer, vai ser um lugar melhor, assim, né? Você falou da garagem, vai ser num outro piso, vai ser com ar-condicionado, vai ser com uma cor diferente, ou é pelo sortimento, enfim, como é que é o olhar de vocês para a experiência do consumidor também? Inclusive, eu fui na NRF 2023 e a gente estava com muita discussão, né, da loja física, como vai existir loja física, qual é o papel da loja física, e a gente voltou da NRF e transformou nossas lojas de PDV, que eram pontos de venda, para PDX. Hoje, todo mundo que fala aqui, franqueado, indústria, colaborador, quando ele fala do Martins, ele fala de PDX, ponto de experiência. A gente entendeu que a loja, simplesmente como venda, ela é irrelevante, o cliente vai pedir pelo online, mas a loja, como ponto de experiência, ela tem um papel de protagonismo na construção da cultura e relacionamento com o consumidor. O que a gente faz muito para poder oferecer a melhor experiência, que é algo, talvez a melhor acerto da nossa história, é ouvir o cliente. Porque às vezes a gente, como empreendedor, quer fazer as coisas pensando que todo mundo é gente igual a gente. Eu gosto disso, vou colocar isso. Eu gosto daquilo, vou colocar aquilo. E esse é o maior erro que a gente pode cometer, que o empreendedor pode cometer, é fazer as coisas sem olhar para o consumidor. Porque cada consumidor é diferente. A gente, por mais que um condomínio é vizinho do outro, é o outro público, é o número de filhos que tem, se gosta de futebol, não gosta de futebol, é incrível, tem lugares que vendem muito Coca-Cola normal, tem lugares que vendem muito mais Coca-Cola zero. Você fala, mas
Por que isso? Porque a gente está atendendo exclusivamente uma comunidade dentro de um condomínio, ou seja, ali o nosso público é restrito, diferente da rua, que eu posso trazer outras pessoas, ali eu não posso, eu tenho que conseguir ser muito assertivo no que eu ofereço para cada consumidor. Então, o que o Market For You faz, e faz muito bem, é essa parte auditiva, ouvir o nosso franqueado, ouvir a indústria, não é simplesmente querer cobrar o preço mais alto possível do nosso consumidor, querer pagar o mais barato possível ali da nossa indústria, querer simplesmente olhar para nós. É como que eu gero valor a longo prazo para esse parceiro estratégico de negócio. Então, quando a gente fala, né, ponto de experiência, é jornada digital. Como que eu consigo ter dados desse consumidor e ser assertivo na oferta que eu faço com ele? Como eu consigo não oferecer carne para uma pessoa vegetariana, não oferecer cerveja para uma pessoa menor de idade, não oferecer um refrigerante para uma pessoa que está de dieta. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que ouvir esse cliente. O cliente está disposto para uma melhor experiência a compartilhar dados. Então, ele tem um cadastro muito rico de mais de 2 milhões de usuários, que é provavelmente um dos maiores ativos da companhia. A gente sabe o que a pessoa quer, quando ela quer, e de acordo com o consumo dela, a gente vai conseguindo alimentar esse algoritmo para oferecer promoções mais assertivas, o que converte num faturamento mais alto e numa experiência muito mais positiva para o nosso consumidor. Isso na parte digital. Na parte física da experiência, como eu estou antigamente, era simplesmente colocar os produtos disponíveis numa garagem. Hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente customiza o ambiente. Você fala assim, Eduardo, pô, mas eu fui numa loja Marchuk que não era assim. Ela é uma loja provavelmente antiga. As novas lojas têm um trabalho muito importante de revitalização das lojas antigas para que toda loja seja um ambiente gostoso, prazeroso para a pessoa estar. Se tiver espaço, colocar uma mesinha, colocar ali. Agora a gente está colocando um projeto eu estou super empolgado de retail media. Chegar nas primeiras, já colocar acho que em 100 lojas agora, uns totens com telas que rodam promoções personalizadas para aquele condomínio. E a intenção nossa é ter ali um avatar no futuro atendendo, humanizando o relacionamento com esse consumidor, chegando ali, reconhecendo com inteligência também e visão computacional e reconhecimento facial. Por exemplo, pô, Gustavo, seja bem-vindo ao Market For You. Você comprou aqui semana passada um sabão em pó, já acabou, você o que você está precisando? A gente está olhando nunca com os olhos do passado, nunca olhando o que funcionou até aqui. A gente está olhando para frente, o que esse consumidor vai buscar, o que vai ser importante para esse consumidor e como, dentro da nossa solução, a gente consegue ser mais assertivo possível para oferecer a melhor experiência para cada cliente. Sei que a gente está quase finalizando, Gustavo, só queria fazer mais uma perguntinha. Você estava falando da diferença de você como profissional, como líder, né, como gestor, da mudança da própria empresa, das tecnologias, do consumidor, e eu pensando aqui também teve mudanças nos condomínios, né, porque hoje a gente tem prédio, desde quando é projetado, já prevendo ali um espaço para o mercadinho ali, né, enfim, mudou muito mesmo a indústria, né. Mas a pergunta que eu queria te fazer é sobre franquia. Até pelos dados que você trouxe, tem muita gente que tem mais de uma unidade da Market For You, né? No caso de vocês. O que faz a pessoa ser um bom franqueado no caso da Market For You, um franqueado de sucesso? O que ele tem que ter em termos de olhar, até para esse comportamento, esse olhar da inovação, né? Não se preocupar apenas com preço, mas com a experiência, enfim. O que vocês consideram na hora de selecionar esses franqueados e por que tem alguns, vários aí, né? Que se dão bem e, inclusive, tem mais lojas? Perfeito. Até, inclusive, a média é 7 lojas hoje um franqueado no Market For You tem. Como você falou, hoje, assim, 90% dos condomínios novos eles saem com espaço mercadinho. Isso é uma pesquisa que ele valoriza em média R$50 mil o imóvel ter um mercadinho. Isso é outra pesquisa que ele está acima. 38% das pessoas, quando vão procurar um apartamento para alugar ou para comprar, elas procuram um que tenha mercadinho. Está acima, inclusive, da academia com 32% e salão de festas com 25%. Então, isso realmente é difícil imaginar um futuro onde o mercadinho, inclusive nos Airbnb, que você vai ver anúncio, tá lá se tem mercadinho, quem vai vender um imóvel tá botando divulgando o mercadinho. Ele virou realmente tão importante quanto a academia, quanto piscina, quanto o salão de festas para um condomínio oferecer comodidade para os seus moradores. E esse perfil do franqueado é uma coisa bem importante para o nosso caso. Também a gente não sabia lá atrás, a gente pensava, o franqueado bom vai ser aquele cara que simplesmente tem uma capacidade financeira alta, e esses aí não tiveram muitas vezes sucesso. O franqueado hoje que a gente procura é alguém que tenha essa habilidade de relacionamento, porque no final do dia o síndico ele tem muita demanda e ele
quer estar por dentro do que está acontecendo no condomínio dele. Então, aquele franqueado, aquele empresário simplesmente que gosta das coisas do jeito dele, ele não tem sucesso com o marketing, ele não seleciona. Porque no final do dia, a gente é uma franquia, a gente tem que ter um padrão de qualidade para oferecer uma experiência positiva para o nosso consumidor, e o síndico, ele representa, ele tem uma responsabilidade muito grande, a gente respeita muito o síndico, porque ele representa ali 200 apartamentos que geralmente são o maior ativo daquela família, ou seja, o maior patrimônio de uma pessoa, geralmente no Brasil, é o imóvel que ela mora, e esse síndico representa o interesse de toda essa comunidade. Então não adianta o franqueado chegar lá e falar, não, o síndico é assim, ele tem que dar satisfação para o síndico, para o conselho, para os moradores, ele tem que ouvir, porque muitas vezes a gente tem muito dado, mas a gente não sabe quem que é o Gustavo que mora naquele condomínio que foi instalado hoje. O Gustavo chega e pede, eu queria bala de banana, eu queria um produto, cerveja sem glúten. Se o franqueado não tem essa capacidade de ouvir, de aceitar, escutar e tá interagindo com essa comunidade, ele perde muito em faturamento, em rentabilidade. Então, o perfil que tem sucesso no franqueado são pessoas muito boas de relacionamento e pessoas muito que vêm realmente com essa cocriação, que contribuem, que trazem sugestões, trazem críticas. Eu digo que o Market for You ele é esse ecossistema que compõe centenas de franqueados, centenas de colaboradores, centenas, milhares de síndicos, de milhões de consumidores, e cada um entregando o melhor de si. Por isso a gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho de estar à frente, representando sempre esse interesse. Mas que às vezes é conflitante, né? O franqueado quer vender um pouco mais caro, o consumidor quer pagar mais barato, e a gente tem esse papel de equilibrar essa relação para que todo mundo fique satisfeito. E a gente fala que essa corrente ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Ou seja, se um elo não estiver satisfeito, seja o franqueado, seja o consumidor, seja o síndico, seja a indústria, seja o nosso time, essa corrente inteira ela se destrói. Então, o papel nosso é estar orquestrando isso para que todo mundo esteja sempre satisfeito, e o franqueado nosso tem que ser alguém que venha para somar, para contribuir, para trazer sugestões, mas também para ouvir a empresa, ouvir a indústria, ouvir o síndico e poder melhorar junto conosco a solução e a experiência que a gente oferece. Eduardo, indo para a nossa reta final aqui, eu queria que você desse um overview de com quantas operações vocês têm hoje, né, em quantos estados do Brasil. Você falou de Miami, como é que está essa parte da internacionalização da marca? E aí, uma perguntinha que eu vou fazer para o CEO e fundador, que é o seguinte: para você, qual que é o grande diferencial do Market for You? Perfeito. Então, o Market hoje é uma rede com 2.350 lojas, operando em 160 cidades, todas as regiões do Brasil, são 23 estados, um time com 270 colaboradores, mais de 600 franqueados hoje compõem toda a nossa rede. Hoje, franqueados com mais de um ano tem em média 6,5 lojas, franqueados novos, tem muitos franqueados na fase de expansão. Hoje a gente está sendo muito criterioso nas lojas, a gente já sabe muito, né, qual que é o perfil adequado de loja para a gente abrir. Projetos, então, Brasil, a gente está hoje muito bem junto com os síndicos, junto com a indústria, junto com o franqueado, crescendo agora no centro de distribuição para fornecer e facilitar mais a vida do nosso franqueado. O propósito nosso sempre foi gerar tempo para as pessoas. A gente brinca que a gente já realizou mais de 30 milhões de transações, e se em cada transação a gente economizou 20 minutos para o nosso cliente, a gente já gerou mais de 1.100 anos de vida para as pessoas. Isso para nós é importante, gerar tempo para o nosso consumidor na sua jornada de compra, e gerar tempo para o nosso franqueado também, ou seja, o CD faz parte disso. A gente faz hoje todo atendimento para o cliente final, para o síndico, quando tem uma demanda, a gente tem um time 24 horas para estar dando essas respostas. A gente faz todo o marketing para o franqueado, precificação, tecnologia, não só uma tecnologia para compra autônoma do cliente, mas uma operação inteira automatizada, o que faz a gente olhar para outros mercados, onde mais tem oportunidade. Para a gente crescer a empresa, a gente pode fazer algumas coisas, né? Crescer dentro do que já existe, que a gente tem crescido, mais de 70 condomínios foram inaugurados só no mês de abril. O Brasil tem mais de 50 mil condomínios, acima de 100 apartamentos, mais de 300 mil empresas com mais de 100 colaboradores. Então a gente está crescendo muito, um crescimento muito importante no Brasil. A gente tem também a intenção de sempre lançar novas soluções, seja locação de equipamentos, outros produtos e serviços que façam sentido para o nosso consumidor, e novos territórios. E novos territórios a gente está olhando hoje para Miami. A intenção nossa no segundo semestre é estar iniciando uma operação nos Estados Unidos, o que é muito orgulho que eu tenho. Eu, como empreendedor, comecei aqui em Curitiba, sempre tive o sonho de que a empresa um dia fosse nacional, que tivesse uma estrutura relevante em São Paulo. Hoje, olhando então para o mercado americano, que motiva muito, com certeza,
a gente a trabalhar cada vez mais. E a pergunta é o porquê. Grande diferencial. Por que a gente conseguiu, né? O grande diferencial. O grande diferencial nosso, e eu digo isso depois de muita mentoria, que eu também sou assim, um apaixonado por conhecimento, é time. Não tem como você conseguir nada grande sozinho. Eu tenho o maior orgulho hoje de ter muita gente boa junto comigo. Quando eu falo gente boa, são todos os stakeholders. Eu ouço muito, converso muito, eu recebo mensagem praticamente todos os dias de síndicos. Pô, você como CEO, falo muito com o síndico, os maiores e maiores não só em volume de prédio, mas em intenção de contribuir. Então os síndicos me ligam, pô, eu vi que você está fazendo tal coisa, isso daqui acho que funciona, isso não funciona. Eu tenho o síndico como um grande parceiro, franqueados me mandam mensagem, pô, vamos morar uma loja, vem aqui conhecer, sempre com muito orgulho eu participo, estou sempre conversando muito com o franqueado, time nosso, é um time 270 pessoas que são incríveis, competências que eu não tenho e elas têm, e eu acho muito incrível isso. Estava falando ontem com um colaborador que entrou na empresa, falou, cara, a vida é incrível, quantos anos tem? Ele falou 35, eu falei, eu tenho 36, e ele é comercial. Eu falei, você viveu uma vida aprendendo sobre estratégias comerciais, eu aprendi sobre empreendedorismo, a gente se junta agora, se conhece, a gente vai fazer o melhor dos dois mundos, você vai trazer o seu conhecimento, eu vou trazer o meu, a gente vai conseguir fazer coisas incríveis. Então, nossos colaboradores, nossos profissionais, nossos parceiros, são, assim, pessoas que eu admiro muito, não é só você contratar as pessoas para dizer o que elas fazerem, é contratar para elas dizerem o que tem que ser feito, porque elas são muito mais especialistas do que a gente. Inclusive, parceria com a indústria. O varejo sempre brigou com a indústria. Eu acho que essa é uma dica muito importante. Não adianta brigar com a indústria tem muito conhecimento. Como que eu consigo absorver esse conhecimento, como eu consigo ser parceiro estratégico, gerar valor para essa indústria. Ontem eu estava conversando, a gente estava fechando um contrato com uma grande indústria, ele falou, puta, Eduardo, desse jeito aqui, não sei se vai dar. Eu falei, olha, faça de um jeito que fique bom, que você seja promovido aí dentro do contrato que você fechou, para que você queira renovar. Para mim, o pior fracasso seria você não querer renovar daqui 2, 3 anos o nosso contrato. Eu quero que seja bom para todo mundo, que você saia feliz. Então, sempre o diferencial nosso foi querer entregar mais do que a gente foi contratado. Ou seja, o franqueado ele entra com uma expectativa de rentabilidade de 15%. Quando a gente chega em 20%, que ou seja, é praticamente 50% a mais do que ele esperava, a gente sabe que a gente vai ter uma relação muito saudável com esse franqueado. Quando a gente consegue entregar reconhecimento, remuneração para o time. Então, o grande diferencial nosso é querer fazer sempre mais pelas pessoas que estão por perto, seja indústria, síndico, consumidor, franqueado, colaborador, olhando para todo mundo e não simplesmente querendo tirar proveito das relações, mas gerar valor para cada uma dessas relações. E isso faz com que a gente tenha um time de longo prazo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo já desde a primeira empresa. Eu comecei em 2007, era um posto de combustível, ela era secretária, a Fran, hoje ela é líder do CS, está comigo até hoje. Meu sócio está comigo desde 2013. E vários colaboradores estão aqui há 5, 6, 10 anos trabalhando ao longo dessas 40 empresas que eu tive o privilégio de fundar. Isso, para mim, é o maior ativo, é o grande diferencial nosso. Ninguém vai ter um time tão apaixonado, tão comprometido a longo prazo do que o que a gente tem. Muito bom, muito bom. A gente tem aqui, acho que a Ana já não tem mais nenhuma pergunta, a gente tem aqui um momento final, que a gente chama de check-out, né? Mas foi praticamente um check-out agora que o Eduardo fez. Eu vou falar desse momento final, vamos ver o que ele vai falar. Eduardo, o nosso check-out é para você olhar bem de frente para a câmera aqui e deixar o seu recado final para a nossa audiência, quem acompanhou toda essa nossa conversa, quem já acompanha os Bora Varejar aí. Então, olha para a câmera e deixa o seu recado final, que pode ser sobre algo que a gente falou, sobre algo que a gente não falou, ou sobre o que vier na cabeça agora. Dessa vez eu vou sempre eu deixo uma mensagem que me toca, e dessa vez eu vou dar uma mensagem: é hora de estudar. Eu acompanho, eu começo todos os dias da minha vida com o resumo, as notícias do mercado de consumo. Não é porque eu estou aqui que eu estou falando, mas todos os dias chega no meu e-mail, aqui acho que é 7 horas da manhã, mais ou menos, aquela matéria de vocês falando sobre sempre 4 temas, e isso é momento de estudar. É momento de baixar a cabeça, de se reinventar. Quem acha que sabe, nunca teve tão enganado. Então, não importa o quão bom você seja, o quão à frente você esteja no mercado, nós estamos vivendo um mundo com transformações fundamentais que vão mudar completamente a forma com que a gente se relaciona, que a gente consome, que o varejo acontece. A gente teve a energia elétrica em algum momento, a gente teve a internet, teve o smartphone, e agora a gente tem o advento da inteligência artificial. Eu tenho certeza absoluta
que quem olhar para isso não vai ver só desafio, vai ver uma grande oportunidade de transformar, seja você profissional, seja você empreendedor, dependendo da área que você atua, é um momento de transformação na sociedade e você pode não só ser afetado, impactado por isso, mas você pode liderar essa transformação dentro do seu ambiente. Eu estou muito motivado, nunca estudei, nunca li tanto, nunca participei de tantos eventos. Vou estar semana que vem num evento da Salesforce, estava na semana passada um do SAP. Como eu falei, eu começo todos os dias na minha vida lendo o que o mercado de consumo manda. São conteúdos riquíssimos na prática de como que Pague Menos, hoje foi Pague Menos, como Pague Menos está fazendo retail media. Usa essas informações para se inspirar no que você pode implementar no seu negócio. Estuda, é a hora de baixar a cabeça, de reconhecer que é um novo idioma que está sendo lançado e você, mesma forma que todo mundo teve que aprender um dia inglês, teve que aprender um dia matemática, teve que aprender um dia português, a gente vai ter que aprender sobre esse novo mundo que está se construindo. Olha, não foi check-out, né, Gustavo? A gente... Não, e assim, não teve nada combinado, não teve nada combinado. Ele falou da Pague Menos, realmente, né, essa Pague Menos com a Etemia estava lá, e assim, a gente fica lisonjeado, porque o trabalho que a gente faz aqui na Mercado de Consumo é capitaneado aí pela Ayana, é um trabalho muito, muito sério e que tem como grande objetivo isso, levar informação para quem quer consumir essa informação e fazer com que isso, de certa maneira, mude a vida, mude os negócios, enfim, que a gente consiga agregar a quem nos acompanha, né, Ayana? Exato, e que executivos como o próprio Eduardo e outros que acompanham nossa programação se inspirem em cases que acontecem aqui no Brasil, que acontecem lá fora, enfim, acho que é sempre essa a pegada nossa. Fiquei muito, muito feliz com as suas palavras, de verdade, fiquei emocionada, eu diria, porque a gente acompanha a trajetória da Market For You, como eu comentei também desde o começo, e a Market For You eventualmente é notícia, obviamente, no mercado de consumo, né, quando tem, aí sempre tem alguma inovação, alguma diferença. Fica já o convite para você voltar a falar aqui com a gente sobre internacionalização, quando o plano estiver em prática, e retail media, que é um tema também que está aí em voga, e acho que vocês fazem muito bem de embarcar nessa tendência, enfim, uma tendência que já é prática em alguns lugares, mas ainda está em crescimento, e quem sair na frente aí com certeza vai ter muita vantagem. Super obrigada, super prazer mais uma vez falar contigo, Eduardo. Eu que agradeço. Ayana Freitas, muitíssimo obrigado também por me acompanhar mais uma vez aqui no Bora Varejar. Obrigadíssima sempre, Gustavo, um prazer estar aqui no Bora Varejar toda semana e levar notícia para vocês, levando notícia para vocês todos os dias no portal também, mercadodeconsumo.com.br. Em todas as nossas redes sociais, nós estamos onde você estiver. Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Até a próxima.